Hoje eu lembrei de uma situação que marcou muito a minha vida. Foi na véspera do meu casamento, eu estava trabalhando normal, como personal trainer. Daí, como todo personal trainer, fui pegar um peso no chão para entregar para o meu aluno e a minha coluna deu aquela travada. Foi a segunda crise que eu tive, só que foi um pouco mais severa. Dali eu fui direto para uma sala de fisioterapia dentro da própria academia. Aí o fisioterapeuta fez algumas manipulações, consegui ter alguma analgesia ali de maneira aguda, a dor foi diminuindo aos poucos, mas ela não sumiu. Dois a 3 dias depois eu viajei, aí rolou o casamento e tal. Lembrando que eu estava em São Luís do Maranhão, vim para cá, para Vitória, Espírito Santo, casar. Daí, voltando na minha lua de mel, né? Tive lua de mel. Minha lua de mel foi na estrada, voltando para São Luís, de carro, sem direção, sem ar. Só que, muito tempo sentado, o que aconteceu? Minha dor persistiu por mais tempo. Quando eu cheguei em São Luís, meu aluno que é médico, ele falou: Felipe, você não vai fazer uma ressonância e tal, né? Nesse meio tempo eu não tinha plano de saúde ainda. Fui fazer ressonância, que ele deu uma agilizada para mim. Na ressonância apareceu espondilolistese, espondilólise, abalamento sacrodural, uma hérnia mais ou menos rara, a nível T12L1, então a hérnia bem alta. Aí o médico, quando foi me entregar a ressonância, ele achou que eu era um idoso. Só para vocês terem uma ideia do quão grave eram as coisas que eu ainda tenho na coluna. Aí imagina a minha situação. Profissional de educação física, que não conseguia treinar, treinava meio capenga por causa da dor, não conseguia fazer os esportes que eu gosto, jogar futebol, jogar tênis. Isso foi uma coisa que começou a me incomodar muito e começou a despertar, na verdade, uma vontade de estudar mais afinco sobre isso, sobre como eu pegaria um cliente que tivesse lesionado e fizesse com que ele voltasse a ter performance no dia a dia dele, para praticar o esporte que ele gosta, ou até mesmo para as coisas mais feitas no dia a dia. Isso aconteceu numa fase que, apesar de eu estar muito feliz, tinha acabado de casar, eu estava muito bem pensando nessa parte pessoal, também estava muito bem realizado na parte profissional, só que tinha algumas coisas me incomodando e essas coisas, na verdade, eu não conseguia pontuar, eu não conseguia entender, na verdade, o que era, mas eu sentia, tinha um estresse interno que me incomodava muito, mas eu não sabia exatamente o que era. Parecia, na verdade, que eu estava meio, sabe, meio esgotado, assim, minha energia estava muito baixa. Eu lembro que teve um mês que eu perdi, em um mês isso, eu perdi 4, 5 clientes. E quem trabalha com personal trainer sabe que isso não é uma coisa normal de acontecer. Aí, aquilo tudo foi me angustiando. Eu falei, caraca, como que eu perdi 4, 5 alunos? Pô, será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou entregando o serviço de maneira incoerente? Então, eu percebi que isso nunca tinha acontecido e ali eu comecei a repensar na forma que eu estava oferecendo meu serviço como personal, até que um dia deu um estalo. Eu me peguei na academia, olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi que nem tablet eu estava levando mais, nem o tablet. Então quem me conhece sabe que eu sou metódico, principalmente quando a gente fala em serviço, em trabalho de personal trainer, e me vi ali sem meu tablet e aquilo eu falei, caraca, nem controlando o treino dos meus alunos eu tô mais. Tem uma coisa de errada comigo. Aquele momento ali foi um momento que eu falei, eu preciso dar um reboot, eu preciso virar a chave. E foi a partir desse momento que eu comecei a buscar mais e mais e mais informações, além dos demais profissionais que estavam ao meu redor ali.
eu percebi, na verdade, que os meus colegas de profissão, eles ofereciam, e eu estava incluso nisso aí, todo mundo oferecia exatamente a mesma coisa. E isso começou a me incomodar de um tamanho que eu falei, cara, eu preciso oferecer algo diferente. Eu preciso oferecer o que eu posso de melhor. Depois de um curso que eu fiz, mais ou menos em 2009, não, desculpa, em 2010, final de 2010, que foi um curso do FMS, todo mundo conhece, Functional Movement Screen. Então, depois desse curso, minha mente deu uma ampliada. Aí eu comecei a desenvolver a minha metodologia diferenciada. Isso foi no final de 2010, mais ou menos, e daí para frente, eu não parei mais de estudar. Aí eu estudava. Aí dei aula em pós-graduação, ministrei palestras em congressos. Eu fiz, eu acho que uns 20, 30 cursos ao longo dos meus 15 anos. Quer dizer, dos 15 anos não, desculpa, dos 2010 para cá. Mas o que eu posso falar para vocês é que eu não virei um colecionador de diplomas. E isso é muito importante eu dizer. Eu uso diariamente toda a base científica que eu adquiri ao longo desse período no momento da prática com os meus alunos. É uma coisa que eu digo sempre. Aquela informação que é passada para você, ela só é convertida, só é transformada em conhecimento a partir do momento que você pratica. Você tem que praticar, você tem que aplicar aquilo que você está aprendendo. Que, na verdade, aprendendo não. Aquela informação que está sendo passada para você. Você precisa jogar isso, precisa aplicar isso, precisa ver como funciona. Será que funciona realmente? Então, você vai lá, ensaio e erro. Inclusive, tem 3 cursos que para mim foram fundamentais dentro de todo esse processo, dentro de toda a minha carreira profissional. O da PowerCore, o primeiro, segundo, o da Exos e o terceiro, que para mim foi o mais importante, que é o da Athletic Lab, que inclusive a terceira fase desse curso eu fui direto para Carolina do Norte, fiquei em imersão durante 15 dias direto em um dos maiores centros de treinamento do mundo, que é a Athletic Lab. Foi um investimento alto? Foi. Porém, ele foi de fundamental importância, primeiro, para eu me tornar o profissional que eu sou hoje, para eu conseguir oferecer o melhor que eu posso para os meus clientes, talvez isso seja o mais importante, e terceiro, para resolver o meu problema da lesão que eu tive. Então hoje eu consigo treinar pesado, eu jogo tênis, eu brinco com meu filho, carrego ele no colo, jogo ele pro alto, faço tudo que você pode imaginar e sem limitação e sem dor. Eu não sinto dor. Pessoal, por que eu quis dividir essa minha história logo hoje? Que é o Dia Profissional da Educação Física e é a profissão que eu amo. Por que eu quis falar dessa história hoje, logo hoje? Porque eu quero incentivar você aí que está me assistindo e que também quer sair da sua zona de conforto. Porque às vezes a gente precisa, sabe, daquele empurrãozinho, e esse empurrãozinho eu quero te dar aqui agora. Se você está precisando também de uma virada de chave, lembra que não há como crescer sem estudar. Estudar, estudar e estudar. Pensar fora da caixa e ir além para você mesmo. Tamo together.